Oi pessoal, então boa tarde. Eu me chamo Alexandra Lauren Buffoni Faria Meirelles da Silveira. Eu estou no meu 7º semestre da minha faculdade, eu curso Letras Libras e eu vim fazer aqui um período de estágio com vocês. Então a gente vai ter 5 aulas, 5 planos de aula que eu preparei. E esse inicialmente, então, a gente vai começar com uma proposta mais interativa. Vamos nos conhecer, vamos conhecer um pouquinho sobre a comunidade surda. Então essa primeira aula é para esclarecer algumas dúvidas, falar para vocês a importância que é saber um pouquinho sobre a Libras, né? Então a gente vai ter uma aulinha hoje mais da parte teórica da língua brasileira de sinais, que é a Libras. E eu espero que vocês gostem, então a gente vai começar com esse assunto nesta primeira aula. Então, que nem eu tava falando, essa primeira aula vai ter uma proposta mais teórica, né, da comunidade surda. Então a gente vai começar já a abordar algumas coisinhas sobre a comunidade surda, tá? Primeiramente, a gente vai conhecer o que é Libras. Então, eu quero que cada um fale um pouquinho sobre o que acha que é Libras, se todo mundo pode usar, se é só para um grupo de pessoas. Eu quero que vocês me falem e daí, após isso, a gente vai criar um raciocínio, né? E vamos para a direção correta, né? E então a gente vai ter esse tempo, né, para debater, discutir, e daí logo após, então, eu vou apresentar o que é a Libras, né, dentro da comunidade. Então, já que a gente conseguiu já ter várias visões do que é, né, então agora eu vou explicar para vocês o que é realmente, tá? Muitos acertaram, e então a Libras é uma sigla, né, que representa Língua Brasileira de Sinais. Então, se ela é brasileira, né, ela só pode ser usada aqui no Brasil. Porém, cada país, né, cada língua tem a sua língua de sinais. No caso, aqui no Brasil é a Libras, né, porque é a língua brasileira de sinais. Então, primeiro tópico. Libras significa língua brasileira de sinais. Quem utiliza Libras? A Libras é a língua oficial da comunidade surda. Então, as pessoas que não ouvem, né, elas são surdas. Esse é o sinal de surdo, ó. Então, as pessoas que não ouvem são surdas. E este é exatamente o termo correto que devemos utilizar, tá? Então, muitas vezes a gente tem um certo receio, às vezes, né, de falar, tipo, aquela pessoa é surda muda, ou não ouve, deficiente auditivo, e não. O termo correto é surdo. Muitas vezes a gente raciocina, né, o surdo como uma palavra ruim, porque normalmente quando a gente é criança, né, a gente ouve muito, tipo, mas tu tá surdo, né, e a gente leva como uma expressão horrível, né, tipo, não é uma coisa boa, né, mas na verdade a comunidade, né, das pessoas que não ouvem são surdas, tá, então sempre quando alguém fala, surdo, mudo, mudinho, não, é surdo. Por quê? Por que é surdo? Um detalhe bem importante, tá? Os surdos, eles emitem som. Então, eles não são mudos, porque mudo não vai emitir som, né? Então, os surdos, eles emitem som. Logo, se eles emitem som, eles não são mudos e são apenas surdos, né? Coisa também muito interessante é porque cada surdo tem um sinal. Por que cada surdo tem um sinal? Porque é muito mais fácil tu fazer o teu sinal, se apresentar, né, falar o teu nome e fazer o teu sinal, do que tu ficar toda hora, né, falando o teu nome, né? Tipo, imagina, tu vai se apresentar e toda hora tu fica falando o teu nome letra por letra, né? Então, cada surdo tem o seu sinal para que, quando vá se referir a ele, faça o sinal dele, né? Então, e só, detalhe, só um surdo pode dar um sinal para uma pessoa ouvinte. Então, se você algum dia conhecer algum surdo e querer algum sinal, você, no caso, fala, né, que você quer um sinal,
no caso para você, e ele vai te perguntar características para que ele possa fazer um sinal que tenha a ver contigo, né? Então, por exemplo, o meu sinal, ele é assim, ó. Ele é a letra A, e ele faz assim porque é como se tivesse uma trilha sonora. Eu gosto muito de música, eu gosto de cantar, eu tocava violino, então é como se fosse uma trilha sonora, né? Que um amigo meu me deu esse sinal. Então é muito interessante isso também. Então, o próximo tópico que a gente vai ver é a importância da Libras na sociedade, né? Então, por que a gente deve aprender Libras, tá? A gente entende, né, que a gente é uma comunidade de pessoas ouvintes, mas e se tivesse um aluno surdo aqui dentro dessa sala? Como vocês se comunicariam com ele? Ele tem a língua dele, você tem a sua, né? E pra gente criar um meio termo, alguém tem que aprender a língua de alguém, né? E é muito mais fácil a gente aprender a língua de um surdo do que o surdo aprender a falar, porque ele não ouve, então ele não vai conseguir ter noção, né, do que ele está falando, como ele está falando. Então é muito importante que a gente aprenda o que é Libras e a importância dela na sociedade, para que a gente saiba pelo menos saber o básico, sabe? Para poder se comunicar, ver se tá tudo bem com a pessoa, enfim, como pode ajudar. Então, basicamente, é muito importante a gente aprender Libras para a gente poder se comunicar com essa comunidade, né? Com essa cultura tão diferente da nossa, né? Que nós muitas vezes não estamos acostumados. Mas é muito importante a gente saber, e é uma cultura muito rica, é uma comunidade muito rica e que nos ensina muito, né? Sobre olhar para o desafio do próximo, né? E tentar ajudar, ser inclusivo. Então, primeiramente, né, nessa aula vai ser explicado a importância, o significado da Libras, se Libras é utilizado só no Brasil, por que devemos aprender, né? Então vai ser abordado mais sobre isso, né? O termo correto e tudo mais. Então, logo após isso, será feita uma atividade em que cada aluno terá que escolher 3 palavras e pesquisar, no caso, no seu celular, né? Pesquisar as palavras no Google e aprender o sinal de cada palavra. Então, cada aluno escolherá 3 palavras que goste muito, vai pesquisar no seu celular, né? E quem não tiver, enfim, eu vou estar auxiliando, mas vai pesquisar 3 palavras, vai pesquisar o sinal dessas 3 palavras e depois, no caso, vai ser apresentado para a turma as 3 palavras que cada um aprendeu, né? E a turma vai aprender todos juntos uma palavra nova, né? Em Libras. Então essa será a primeira aula, tá? Vai ser algo mais teórico, mais de explicação, interatividade, né? Eu quero ouvir um pouco do que vocês têm a me falar, que vocês conhecem, que vocês não conhecem, que têm dúvida. E em cima disso a gente construir uma visão, né? E ir para a direção correta, né? Então é isso, a primeira aula seria isso.